Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Assim está escrito a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem do relato do batismo de Jesus, feito por João Batista, e aonde confirmou o ministério de Jesus como Messias. O local onde Jesus foi batizado, o Rio Jordão, ele é um rio que em várias passagens da Bíblia ele é citado. É um rio que traz muita fertilidade para a região de Israel, onde as plantações, as maiores plantações ficam ali na região. É um lugar de muitos acontecimentos, muitos fatos históricos aconteceu ali nessa região do Rio Jordão, e principalmente na localidade onde Jesus foi batizado. O Rio Jordão, ele é protagonista de várias passagens. Iniciamos já falando do Rio Jordão no momento em que Israel, a casa de Israel, vai fazer a travessia. O povo tinha ido para o Egito para poder fugir da fome que havia em Canaã. Eles se estabeleceram no Egito, passaram 400 anos ali no Egito, e aí Moisés é chamado para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. Quando Moisés e o povo chegam na beira de Canaã, pelo lado oriental, eles vão olhar das montanhas e vão ver a terra prometida. A Bíblia dá a localidade ali em Deuteronômio, vai dar a localidade de onde o povo avistava a terra, e eles viam do outro lado do Jordão a terra de Jericó. E aí Moisés vai passar a liderança agora para Josué, e Josué vai fazer a travessia do Rio Jordão. Lembrando que de todos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então, aquela geração que estava ali com Josué era uma geração que não viu a abertura do Mar Vermelho. E Deus ali estava fazendo uma demonstração de poder para aquele povo, porque como eles não viram, eles só ouviam as histórias, eles também precisavam ver para que sua fé fosse aumentada. Deus, ele faz essas coisas na vida da gente. Ele mostra milagres, ele faz coisas impossíveis para a gente ver, para que a nossa fé aumente cada vez mais nele. E aí, o povo que estava saindo do Egito e agora estava ali na nova liderança, a liderança de Josué, vai presenciar uma coisa maravilhosa, um milagre maravilhoso, que é a abertura do Rio Jordão dessa vez. E aí a Arca da Aliança, ela vem representando a presença de Deus, e quando os sacerdotes, os levitas, estão à frente para poder iniciar a travessia do Rio Jordão, o Rio Jordão, ele vai se levantar uma parede d'água, e aí vai ficar seco, e aí o povo de Israel vai atravessar ali. O rio, ele tem uma correnteza muito forte. Ele tem uma correnteza que ele vem lá do Monte Hebron,
que é uma cordilheira tão alta, que ela neva no pico dela. E aí essa neve, ela vai derreter e vai descer pela cordilheira, que é o Monte Hebron, e aí vai formar as nascentes. E essas nascentes vão se juntando, vai formando o Rio Jordão, chega no Mar da Galileia, enche o Mar da Galileia, que é um mar de água doce, e aí ele continua descendo o Rio Jordão. Então é uma correnteza muito forte. Só que a mão de Deus é tão poderosa que ela segura essa correnteza. Ela vai segurar a correnteza ali, vai formar um paredão d'água, e aí o povo vai atravessar o Jordão em direção a Jericó. E aí, naquele local, Josué vai chamar 12 representantes, um de cada tribo. E aí eles vão empilhar 12 pedras, vão fazer um altar de pedras ali para o Senhor, em memorial à travessia do Rio Jordão. Essa geração que não viu os acontecimentos da travessia do Mar Vermelho, agora vão presenciar o poder de Deus. E aí, eles atravessam, o rio volta ao fluxo normal e a terra é conquistada. Só que os anos vão passar, o reino vai se dividir, aí vai se tornar reino do norte, reino do sul, que é o reino de Israel e o reino de Judá. E mais à frente nós vamos entrar na história de um profeta chamado Elias. O profeta Elias, que também estava naquela região, que é a mesma região ao qual a gente também está falando, é a região ali de Jericó. Ele vai atravessar porque Deus faz uma promessa para o seu servo. Elias, quando ele estava em fase de depressão, estava triste, ele vai pedir ao Senhor, ele vai falar bem assim: eu quero morrer. E o Senhor vai renovar as forças dele, vai sustentar ele com pão e vai mandar ele continuar a caminhada, mas o Senhor promete a ele de levá-lo. E aí, quando chega o momento dele ser levado para o Senhor, ele vai chegar nessa região, que é a mesma região ao qual Josué atravessou. A mesma região que Josué atravessou, agora Elias também vai atravessar. E a Bíblia vai dizer que Elias bate a capa dele no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre e ele atravessa. Mais uma vez, Deus vai abrir as águas para que o seu servo passe por ali. E do outro lado, Elias vai ser levado. E depois, quando a capa de Elias é deixada para Eliseu, agora o bastão de profeta vai ser passado para o próximo profeta, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu também repete o mesmo feito. Ele bate a capa nas águas do Rio Jordão e ele atravessa a seco mais uma vez. E mais uma vez, mais à frente, com o mesmo protagonista Eliseu, o general Naamã vai saber, através de uma serva que ele tinha em sua casa, uma pequena jovem, ela vai dizer bem assim: o Senhor tem lepra, mas em Israel há um Deus poderoso, há um Deus que pode curar o Senhor. E aí Naamã vai procurar o Senhor, e aí ele é direcionado até Eliseu. E Eliseu vai dizer para ele, através do seu servo, vai dizer para ele descer ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Só que quando Naamã chega na beirada do Rio Jordão, ele olha para o Rio Jordão e vê um rio barrento, um rio assoreado, um rio feio. E ele vai dizer bem assim: nossa, lá na minha terra tem vários rios bonitos, mas eu tenho que descer nesse. E aí, mesmo assim, os seus companheiros vão incentivar ele a fazer, porque Naamã era um homem de grandes feitos. Vai dizer bem assim: ué, meu senhor, isso para o senhor não é nada. Se fosse dada uma missão difícil para o senhor fazeria. Só que o profeta apenas disse para o senhor descer 7 vezes no Rio Jordão.
E aí ele vai descer no Rio Jordão 7 vezes e ele vai ser curado da enfermidade dele, que é a lepra. E mais à frente, passando mais tempo à frente, Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, ele vai ser batizado naquela mesma região. Irmão Reinaldo, como é que você diz que esses acontecimentos foram feitos na mesma região? A gente, olhando os mapas através das escrituras, a gente consegue achar aproximadamente a localização. E a localização aproximada é daquela mesma região. A Bíblia vai dizer que João Batista pregava no deserto, que é ao norte do Mar da Galileia. Então é mais ou menos naquela região que essas coisas vão acontecer. E Jesus, no mesmo lugar, vai ser batizado também. Só que o que me chama muita atenção é que o nome Jordão, ele é um nome muito sugestivo. Como eu disse, o Rio Jordão ele começa lá no Hebron, onde neva, a neve derrete e ele vai descendo. Ele vai descendo de um pico altíssimo ao ponto de nevar. Ele vai descendo, e quando ele chega ali no Mar da Galileia, ele é um mar muito abaixo do nível do mar. E ele continua descendo. E quando ele chega no Mar Morto, que é onde que ele cai num mar de água salgada, realmente, ali é um mar de água salgada, a água ela vai se contaminar com o sal do Mar Morto, e aí vai acabar ali, ou seja, a promessa de Deus começa lá em cima e termina ali. Somente a terra prometida recebe esse rio abençoado que é o Rio Jordão. E quando ele chega lá no Mar Morto, o Mar Morto ele tem aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. E aí ele desce de uma maneira o qual o povo daquela região colocou o nome de Jordão, que significa descer. E Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser Deus, mas ele se humilhou. E aí ele vai descer. Ele vai descer em forma de homem. Ele vai descer em forma de servo. Ele vai se fazer servo da humanidade. E se não bastasse isso, ele vai chegar no rio que tem por nome Jordão, que significa descer. E vai descer mais um pouquinho. Ele vai ser batizado ali por João Batista. E o seu ministério vai ser confirmado através da voz de Deus e do Espírito Santo descendo sobre ele. Às vezes a gente chega num ambiente, a gente já quer ter status, nós queremos reconhecimento, nós queremos ser lembrados, nós queremos ser vistos, mas esquecemos que o maior homem que já pisou nessa face da terra, ele desceu, ele se humilhou, ele se deu por nós, ele deu o seu sangue para comprar as nossas almas. E nós, gentios, não merecíamos a salvação. Nós, gentios, eram ovelhas desgarradas. Mas o Senhor Jesus, ele nos comprou. E ele nos fez filhos de Deus através do teu sangue. Jesus, ele desce, ele sabe de tudo que vai acontecer, do sofrimento que ele vai passar, da rejeição que ele vai passar. Ele já sabe de toda a tortura que iria acontecer com ele. Ele já sabe que a humanidade iria virar as costas para ele. E mesmo nos dias atuais, com vários pregadores falando sobre ele, falando sobre a vinda dele, mesmo assim, muitos ainda viram as costas para ele. E mesmo assim, por causa de poucos, ele se deu. Ele se deu como ovelha, como cordeiro. E ele nos comprou com seu sangue. O Rio Jordão, ali quando Eliseu vai dizer para Naamã descer. Naamã ali, como um grande general, ele estava se humilhando ali, porque o Rio Jordão
mesmo sendo um rio limpo, de água uma água muito pura, ele era assoreado. Porque como ele vinha do deserto, ele trazia areia do deserto. E aí ele desce ali, ele quebra ali todo orgulho. E Jesus, ele também vai descer no mesmo rio, no mesmo lugar. Ele também vai descer, vai ser batizado. E Jesus, ele deixou o exemplo. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quero te dizer que Jesus, ele tem algo melhor para mim e para você. Ele tem coisa muito melhor do que essa terra. Hoje em dia as pessoas podem ter riqueza, pode ter carro do ano, carro luxuoso, casa luxuosa, pode ter tudo. Você pode ter a sua conta nas redes sociais com milhares e milhões de seguidores, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se você tiver riqueza, você não tem nada. Rico é quem tem a presença de Deus. Às vezes, talvez na sua geladeira só pode ter uma garrafa de Coca-Cola cheia d'água. Mas se você tem Jesus, não te falta nada. O salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, porque o Senhor, ele supre as nossas necessidades. A gente leu aqui no Salmo 121 que o salmista vai dizer: leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu quero te dizer que Jesus, Ele é a solução para os seus problemas. Ele é a solução para a sua vida, para a sua angústia. Ele é o amigo que nunca te abandona. Ele é o Pai protetor. Ele é quem está com você o tempo todo. Ele é o grande Senhor. Quando Ele vai se apresentar a Moisés, Moisés vai dizer assim: me fala seu nome. Ele vai responder assim: eu sou. O meu nome é Eu Sou. E eu sou o que sou. Ele é o grande Senhor. Ele é o Senhor. Como eu disse, eu não sei o que você está passando, mas entregue a sua vida a esse Senhor, porque nunca se ouviu falar em um Senhor que deu seu próprio sangue pelo seu povo. E hoje é para quem quiser. A volta de Jesus está próxima e Ele vai buscar aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador. Então entregue a sua vida a Ele, a este homem que desceu dos céus e sofreu por você. Ele sofreu por você. Ele saberia que hoje nós estaremos aqui ao vivo e Ele saberia que você estaria ouvindo essa mensagem. E Ele quer te dizer que Ele te ama muito e Ele quer resgatar sua alma, Ele quer salvar sua vida. Eu quero orar com você essa tarde, quero apresentar sua vida ao Senhor. Apresente a Deus aquilo que te angustia, aquilo que te deixa angustiado. Apresenta a Ele nessa tarde todas as suas angústias, todas as suas aflições. Apresenta ao Senhor. Fala: Senhor, me ajuda, venha ao meu socorro, seja financeiro, espiritual, sentimental, seja na área que for. Apresente a Jesus e creia. O próprio Senhor diz que a tudo que me pedir em meu nome recebereis. Então entrega nessa tarde nas mãos dele e crê, porque ele tem poder para fazer. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua palavra foi pregada, Senhor. Meu Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor veio à terra como um homem, como filho. O Senhor desceu nessa terra como filho. O Senhor se fez servo. O Senhor chegou ali no Jordão e foi batizado por um homem, por João Batista, que não tinha nem a dignidade de desamarrar suas sandálias. Mas mesmo assim, o Senhor foi batizado ali, no mesmo lugar onde vários feitos foram feitos. Então, Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor.
Toma, meu Deus, cada ouvinte nas tuas mãos, Senhor. Toma, Pai, cada um que está ouvindo essa palavra, essa oração, Senhor. Toma eles em tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, entra, meu Pai, com provisão na casa de cada um, Senhor. Aonde está faltando, meu Deus, o alimento, Senhor. Venha prover, Senhor, o alimento, ó Pai. Meu Deus, aonde falta saúde, Senhor. Entra com cura, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Cura essa pessoa que está enferma, Senhor. Está acamada, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, também quero te entregar, meu Deus, as ovelhas perdidas, ó Deus. Se houver alguém agora, Senhor, querendo, meu Pai, receber o Senhor como o único suficiente Salvador, ó Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Salva, Senhor, a alma dele. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha curar, meu Pai, as feridas da alma, Senhor. Cura, meu Deus, as feridas, meu Deus, que ao qual, meu Deus, a humanidade tem feito, meu Deus, na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo toda depressão, toda ansiedade, Senhor. Eu repreendo, meu Pai, toda enfermidade, Senhor. Onde houver um espírito maligno, Senhor, nós o expulsamos em Teu nome, Jesus. Não é no meu nome não, porque eu não valo nada, mas é no Teu nome, Jesus. Jesus de Nazaré, entra com providência, ó Pai. Trabalha, meu Deus, na vida do Teu povo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, assim oramos e cremos na vitória. Obrigado por tudo, Senhor. Meu Deus, assim oramos, cremos na vitória e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.